Opa, tudo bom? Então, hoje aconteceu uma coisa na minha vida que eu gostaria de lembrar por um tempo, né? Uma pessoa, né, que eu considero, ela foi ao médico, estava com um problema de saúde, e o médico ele deu o diagnóstico como sendo bronquite, né? E eu, preocupado com essa pessoa, né, querendo ajudar, né, eu e aí vou, né, pesquisar na internet, né, a respeito de bronquite e como tratar, né, a bronquite de forma natural, né? E essa pessoa, ela me disse, né, que eu era uma pessoa arrogante e que quem tava, quem ganhava 18 mil não era eu, quem vestia um jaleco branco escrito doutor não era eu. Realmente não sou, não sou. E aqui, em particular, eu digo a vocês que eu mereço a vida que eu tenho, né? Mereço. E não pense que é uma vida moleza, não. É uma vida sofrida, né? Porque realmente eu estudei muito nessa vida, né? Eu não tenho exatamente uma precisão de tempo, né? Mas em termos de anos, seriam 30 anos de estudo, né? E em termos de horas de estudo, eu tenho uma noção, né, tirando o tempo aí de escola, só sozinho mesmo, com pesquisa, eu tenho uma estimativa aí de que sejam 35 mil horas de estudo, né? Então, em termos de tempo, eu acredito que daí, eu não sei, duas faculdades de medicina, né, quatro faculdades de medicina, eu não sei se a faculdade de medicina, se ela tem 9 mil horas de estudo ou 18 mil horas. Eu sei que eu tenho mais ou menos 35 mil horas de estudo na pesquisa, né? Então, eu não me arrependo, né, de ter feito pesquisas, né? Mas, assim, talvez um grande erro que eu cometi foi ter feito muitas pesquisas, né? Então, ter estudado muito tempo fora, né, da faculdade, né? E o engraçado aí nessa história, né, é que nós estamos hoje, né, onde eu estou gravando esse vídeo, hoje nós estamos no ano de 2025, né? E até o ano de 1995, eu era um dos piores alunos da sala, né? Já cheguei a ficar reprovado na sexta série, fiquei de recuperação em matemática várias vezes, né? E uma palavra de afronta, uma palavra, uma palavra de afronta de uma colega minha de escola, né? Me serviu de incentivo. Como é que foi a história? Bom, eu tinha lá, né, meus 17 anos de idade, hoje eu estou com 47, e a, a professora de história passou uma prova, né? E eu era um aluno muito ruim de história. Confesso que a história ainda é um ponto fraco meu hoje, né? Eu me dediquei muito a exatas, né? E eu fazendo aquela prova, né? A professora mandou, né, na época, né, eu tentei estudar em casa, não consegui, não tinha mesa, não tinha nada. E eu olhava o livro, a matéria não entrava na cabeça. Eu me lembro que eu gravei e fiquei ouvindo ali e não entrava na cabeça, né? E no dia da prova, né? No dia da prova, a, eu olhei a prova assim, eu até sabia a matéria, mas eu estava tão desacreditado de mim mesmo que eu simplesmente não consegui fazer a prova. Não consegui. E a professora fez, não fez, chegou e fez, por fim, ela fez uma prova oral para tentar me ajudar, né? E ela perguntava as coisas, eu não entendia. Por fim, ela perguntou as próprias perguntas que estavam no livro, eu não entendia. Ela chegou, a professora chegou para mim e falou assim: Olha, Marcos, eu não tenho outra alternativa a não ser te dar essa nota.
e pegou e fez um 0 bem bonitinho na minha prova de história. E uma menina que estudava comigo, né, no primeiro ano do ensino médio, ela olhou aquilo ali e falou assim: quem me dera que eu tivesse uma prova fácil dessa. E falou isso na frente de todo mundo. Eu não lembro exatamente o teu nome, colega. Acho que era Lidiane, alguma coisa assim. Se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Você foi uma aluna do extinto Colégio Dr. João dos Santos Neves, no estado do Espírito Santo, em Vila Velha, né? Ficava num bairro chamado Ibis. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, eu não estou nem um pouco chateado com a humilhação tão grande que você me fez aquele dia. Porque com base nessa humilhação, eu resolvi mudar a minha postura. E a partir dali, eu comecei a estudar. E estudar. E estudar. Logo depois vieram as férias, eu comecei a estudar, e sem parar, estudar. E o que aconteceu? Quando nós retornamos às aulas, no segundo ano do ensino médio, a professora de história perguntou quem tinha ela estava falando na época sobre o mercantilismo, e perguntou se tinha alguém que queria falar alguma coisa sobre o mercantilismo, e eu levantei a minha mão. E ela já era tão acostumada de eu ser um aluno bagunceiro, que ela falou: não, Marco, fica na tua. Aí ela perguntou de novo, né, se alguém sabia falar alguma coisa sobre o mercantilismo, né? E eu tornei a levantar a minha mão. E ela: Marcos, eu não estou perguntando quem quer ir ao banheiro. Aí ela falou: alguém tem? E ninguém respondia, né? Aí eu levantei a mão e falei assim: professor, eu gostaria de falar sobre mercantilismo, mas se a senhora não quiser ouvir, tudo bem. Nota, isso foi cerca aí de 4 meses depois. A turma toda entrou de férias, só que eu não fiquei de férias, eu fiquei estudando. Aí ela: tá, pode falar. Aí eu comecei a falar sobre mercantilismo. Falar, e a professora ficou assim, olhando. E o engraçado, né, aqui, a professora, no caso, a professora Eloá, fica aqui minhas palavras de carinho, tá? A senhora me ajudou muito. E depois de uns dias, quando tinha aula de história que eu levantava a mão, a professora de história, a mesma que tinha me dado 0, ela falou: fiquem em silêncio porque o Marcos está se manifestando. Então as coisas mudam, né? E dali em diante eu comecei a estudar. 2 anos depois eu consegui, estudando sozinho em casa, pegando livro emprestado, tentando descobrir como é que se fazia aquilo. 2 anos depois eu consegui passar na primeira prova que eu fiz, né, que foi um concurso de concorrência nacional, a prova da Escola Preparatória de Cadete do Exército, né? Então eu consegui ser aprovado e classificado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E só que eu dei meio que um mole, né, quando eu me tornei militar, que naquele sentimento de vingança, não em relação a essas pessoas, mas em relação a colegas de infância que me humilhavam, eu, quando passei na prova da SpaceX, eu pensei que tivesse passado na prova mais difícil do Brasil, né? E um dia, pegando um ônibus, né, até me arrependo de pegar esse ônibus, eu passei assim na terceira ponte, tinha uma mulher no ônibus, eu tinha meus 19 anos, e eu falei: apontei pro quartel aí, passei na prova da SpaceX, passei na prova mais difícil do Brasil. Aí a mulher falou: não, meu filho, a prova mais difícil do Brasil não é a SpaceX, a prova mais difícil do Brasil é o ITA. Aí eu: tá. Aí eu já fui para a SpaceX de cabeça virada, né? Então eu ficava estudando lá pelas madrugadas para tentar fazer a prova para me preparar para o ITA, né? Porque o treinamento da SpaceX é muito intenso, então eu só podia estudar na época do período de adaptação só depois das 11 horas e depois aí das 7 horas, né? E eu não conseguia, né, estudar, né? Porque eu estudava para o ITA, no dia seguinte eu estava cansado na educação física, resultado: eu pedi desligamento da SpaceX depois de 7 meses na escola, né, com o único propósito, né, ter mais tempo de estudar para o ITA, para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E assim foi, né? Eu me desliguei de lá e comecei a estudar para o ITA, né? Então o meu estudo para o ITA, né, o estudo para a SpaceX, eu tenho uma estimativa aí que foram
8.000 horas de estudo, né? E o estudo para o ITA, eu tenho uma estimativa que tenha sido 17.000 horas de estudo, né? Então, a SpaceX mais o ITA aí dá 25.000 horas de estudo. E assim foi, né? Então, meu estudo para o ITA era mais ou menos 13 horas por dia, né? 13 horas por dia e 6 dias na semana, né? Eu só tirava um dia para descansar, que, se eu não me engano, era quarta-feira, que era um dia que o cinema era mais barato, né? E assim era, eu tirava aquela folga, ia no cinema, assistia um filme e tal. Então, durante esse tempo aí que eu me preparei para o ITA, ou eu estava estudando para o ITA, ou eu estava dando aulas particulares de matemática, física e química, né? Só que quando eu fiz a prova do ITA pela primeira vez, aí eu vi realmente o que estava na minha frente, né? Apesar de ter passado na prova da SpaceX, de ter sido aluno da SpaceX, quando eu fiz a prova do ITA pela primeira vez, eu acertei só 10% da prova, né? Então, aí eu vi realmente o que estava na minha frente, né? Então, eu tive que mudar toda a minha estratégia de estudos, né? Então, quando eu estudava para a SpaceX, eu estudava com livros de volume único, né? Livro de matemática de volume único e tal. E eu sabia que aquilo ali não ia dar para passar no ITA, né? Então, o que eu fiz, né? Eu entrei em contato, né, com um curso que na época era o melhor curso preparatório para o ITA, né? Hoje em dia não é mais, mas já foi um grande curso, né? E esse curso, inclusive, foi uma pedra no meu calcanhar, né? Porque eles têm nutricionista, tem tudo, né? E eu, tadinho, né, estudando sozinho para o ITA em casa ali, tendo que dar aula particular e tal, sem professor, sem nada, né? E assim foi, né, a minha trajetória de estudo para o ITA. Eu tentei o ITA pela primeira vez, acertei 10% da prova. Aí no outro ano, 13 horas por dia, aquela coisa toda. Quando eu tentei o ITA pela segunda vez, eu acertei cerca de 40% da prova, né? A prova de matemática, se eu não me engano, as discursivas, eu acertei 40%. E, ok, e continuei mais um outro ano estudando, 13 horas por dia, 6 dias na semana, sem férias nem nada. E tentei o ITA pela terceira vez, né? Então, quando eu tentei o ITA pela terceira vez, eu acertei 60% da prova de matemática, né? Nesse ano, o último colocado do ITA, ele fez 60%. Então, eu praticamente entrei, né? Só que na minha média, nos cálculos que eu fiz ali em casa, eu acabei ficando com 52%, né? Então, por 8% aí de pontos, né? Uma escala de 0 a 10, né? Eu não entrei no ITA por 0,8, né? Numa escala de 0,10. Aí eu tinha o meu último ano pela frente, né? O ITA, na época que eu fiz a prova, o limite era 23 anos. Hoje em dia, se eu não me engano, é também. E aí eu fui para a última tentativa. Aí, na última tentativa, eu aloprei de vez, né? Eu peguei e comecei a comprar livro de física de nível superior. Então, eu comprei os 4 livros do Halliday, né? Estudei aqueles livros todos. Fui na Universidade Federal do Espírito Santo, tentar pegar dicas. Fui no curso, né? E esse aqui eu quero mencionar o nome, não sei se existe, era o curso salesiano no Espírito Santo. O professor me deu uma dica de ouro e eu não ouvi, né? Porque eu tinha muita facilidade para estudar sozinho. E o professor falou, o bom é o cara que tem facilidade para estudar sozinho, mas faz cursinho. E eu não gostava de ouvir ninguém na época, hoje já melhorei um pouco. Acabei não dando ouvidos e fui do meu jeito mesmo e estudei muita coisa que não ia cair no ITA e perdi muito tempo. Mas quando eu fui fazer a prova do ITA pela quarta e última vez, né, com 23 anos de idade, eu estava realmente muito preparado para aquela prova, né? E aí o que aconteceu, né? Teve o primeiro dia, que foi a prova de física, né? E o primeiro dia eu sempre ficava muito nervoso, então um dia silencioso, sem barulho, sem nada, e eu acertei 50% da prova de física, né? Em virtude do nervosismo. O segundo dia foi uma prova de português e inglês. Se eu não me engano, eu acertei 90% das discursivas de português e 70% das objetivas, né? Eu me saía melhor nas discursivas porque eu era muito desatento. Então, na hora de marcar, eu marcava errado. A discursiva eu estava prestando atenção, era mais fácil. E a prova de inglês, né, do ITA, eu fiquei, se eu não me engano, esse ano aí com 55%, né? E na minha época, o ITA, a prova de inglês, ela era eliminatória. Então, se você acerta acima de 40%, tá bom, não faz mais diferença, né? Então, quando eu comecei a ver que quando eu estudava em casa,
meus simulados já estavam dando acima de 50%, aí eu estanquei o estudo de inglês e me dediquei mais às outras matérias. E o interessante dizer a respeito de inglês é que o ITA é tão difícil, né, que quando eu tentei o vestibular para a Universidade Federal do Espírito Santo no ano seguinte, eu fiz 100% da prova de inglês. Né? Então, de quanto que é complicada a prova do ITA e como ela, de certa forma, te prepara para muita coisa. Né? E assim foi. Só que quando eu fui fazer a prova do ITA pela última vez, deram uma festa na escola técnica. Né? Tinha um rapaz na minha sala, né? Um japonês, o cara muito bom. E houve boatos, eu não sei se é verdade ou não, que isso foi uma coisa para tentar prejudicar esse japonês aí. Né? E só que o japonês era tão bom que ele fez a prova com barulho e tudo e passou do ITA. Né? E eu, como era muito viciado de estudar com silêncio, eu simplesmente não fiz a prova e fiquei, acho que com 10% só em matemática nessa prova, né? Sendo que no ano anterior eu já tinha ficado com 60%. Né? Aí eu peguei e resolvi a prova do ITA em casa, com calma. Entrei em contato com o ITA e perguntei: olha, eu sei que está tudo perdido, não tem mais como entrar no ITA, né? Mas eu queria só de curiosidade fazer a prova em casa e mandar para vocês corrigirem e ver que nota que eu tiraria, né? Se tudo tivesse dado certo. Aí a pessoa que me atendeu na época, né? Ele era o coordenador de vestibular da época. E ele falou: não, manda aí que a gente corrige. Aí eu mandei a prova, né? E quando eles corrigiram, eu ficaria naquele ano com 90% de acerto, né, nas discursivas de matemática do ITA. Né? Então eu fiquei muito triste com aquilo tudo e tal, mas beleza, né? Peguei e me preparei para a Universidade Federal do Espírito Santo. Né? Aí tentei a Universidade Federal do Espírito Santo pela primeira vez, eu nunca tinha tentado, eu estava naquela fomeagem de querer fazer a prova do ITA e passei em primeiro lugar no curso de Física, licenciatura, né, com 96% de acerto nas discursivas de matemática. Né? E deu 96%, que eu desatento como era, parte da prova discursiva eu deixei no rascunho. Né? Então, eram 5 questões, cada uma valia 2 pontos, eu fiquei com 2 pontos na primeira, 2 pontos na segunda, 2 pontos na terceira, 2 pontos na quarta, só que a última eu fiquei com 1,6 por causa do que eu botei parte da resolução na folha. Provavelmente eu ia ficar com 100% nas discursivas de matemática da Universidade Federal do Espírito Santo, quando eu fiz o vestibular para física, né, naquele ano. Né? E assim foi, né? E assim a minha vida foi seguindo e dando muitos moles e me dedicando a tentar ajudar muita gente que não conseguia. Tá aí um grande erro que eu estou tentando melhorar. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque essa pessoa me falou esse negócio do jaleco e do médico. Eu falei: rapaz, acho que eu vou fazer vestibular para medicina, né? Se tiver na vontade de Deus, eu vou fazer. É claro que para fazer vestibular para medicina hoje, né, com a configuração atual que eu tenho da vida, né, eu sou casado, né, tenho filhos, né, e tal, eu teria que ter toda uma estratégia, né, para fazer isso aí, teria que ter alguma fonte de renda, porque o curso de medicina ele te exige muito, você tem que estar lá o dia inteiro, né? Mas se um dia, né, eu vier a ser médico, né, que seja pela vontade de Deus, né, eu vou me lembrar do dia dessa palavra de provocação. Né? Assim como uma palavra de provocação feita em 1995 me fez estudar durante 30 anos, quem sabe essa palavra de provocação não vai me fazer estudar biologia, né, que não cai no ITA, né? Eu terei que revisar química e estudar biologia, redação, né, e fazer o vestibular aí para medicina. Né? Tá nas mãos de Deus, né? Tá nas mãos de Deus. Mas eu fiz esse vídeo que eu queria tentar lembrar disso, né? Como eu estudei muito, a minha cabeça é muito ocupada, então muitas vezes eu esqueço das coisas. Então eu fiz e vou postar no YouTube, no canal Você Pode, né? Eu nunca prestei vestibular para medicina. Inclusive, quando eu prestei vestibular para a Universidade Federal do Espírito Santo, eu tinha nota para passar em tudo quanto é curso, menos medicina. Né? Um tris não dava. Então, não dava para fazer o que eu fiz na época, de ser quase zerar a prova de história, zerar a biologia e zerar a geografia. E até que a geografia eu fui um pouquinho melhor e queria passar em medicina. Né? Então, eu teria que aprender essas outras matérias. Né? Mas tá aí, o vídeo está postado e
Se um dia eu vier fazer vestibular de medicina e passar, se Deus permitir, eu coloco o vídeo aí no canal. O importante, né, com esse vídeo grandinho que eu estou fazendo aqui de 20 minutos, que eu acho muito pouco provável que alguém esteja assistindo agora, mas se você me assistiu até agora, meus parabéns, né? Que bom, né? Você me deu atenção. E fica uma dica para você que está comigo até agora, né? Quem já desligou o vídeo não vai ouvir a dica, né? Mas a dica que eu deixo para você é: ame o próximo com o mesmo amor que você tem por você mesmo. Mas não ame o próximo mais do que você mesmo. Que esse é o mal de alguns professores, ou pelo menos tem sido o meu mal por muito tempo, né? Eu digo que o professor é uma pessoa que se dedica muito e muitas vezes a gente esquece da gente. Então eu vou passar a pensar um pouquinho mais em mim, né? Eu estou indo agora estudar um pouquinho e eu vou me presentear comprando um estojo para os meus materiais que estão aqui se espalhando aqui pelo carro. E que Deus me ajude a voltar a ser aquela pessoa que eu era com 20 anos, com 23 anos. Não exatamente como eu era, porque naquela época eu era egoísta até dizer chega, eu só pensava em mim e não pensava mais em ninguém. Eu quero continuar pensando nas pessoas, né? E não quero ser aquele cara egoísta que eu era na época que eu estudava pro ITA. Mas eu preciso agora pensar um pouquinho em mim, beleza? Então, você que ficou comigo até aqui, que Deus te abençoe muito, tá? Eu vou estar colocando, se Deus permitir, vídeos nesse canal. Que Deus te ilumine, tá? Que Deus te ilumine. Fica na paz. Que Deus te abençoe.